Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a mais um mini curso. Eu expliquei para vocês que o mini curso são cursos com pequena duração, em torno de 30 até 50 minutos no total, tá? É dividido em algumas partes e o tema de hoje é Personal Trainer, no caminho do sucesso. Então a gente vai ver alguns fatores que influenciam no atendimento do personal trainer. A gente vai ver o que a gente pode melhorar para que a gente se torne um personal trainer de sucesso. Então a gente vai ver um pouco sobre gestão financeira, um pouco sobre gestão do tempo e também um pouco sobre o marketing aplicado ao personal trainer. A gente sabe que esse segmento da educação física tem crescido muito, ou seja, muitas pessoas hoje em dia procuram um personal trainer para orientar o treinamento delas, porque o atendimento de muitas academias hoje em dia é falho. Então, se o atendimento da academia é falho, os clientes procuram pessoas que podem lhe orientar de forma personalizada. É aí que entra o trabalho do personal trainer. Então, eu espero que ao final desse mini curso vocês tenham uma direção para se tornar um personal de sucesso. Então, você que está começando aí a sua carreira, você que acabou de se formar, a gente vai ver muitas informações aqui interessantes para que vocês consigam alavancar a carreira de vocês. Então, na primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a gestão financeira. A gente vai ver que alguns conceitos simples, porém que a maior parte das pessoas, isso dentro da área da educação física, como na vida em geral, a maior parte das pessoas não fazem. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente vai falar do controle do que a gente ganha e do controle do que a gente gasta. Ou seja, é a nossa entrada e a nossa saída. Se a gente conseguir fazer o controle de tudo que está entrando e o controle de tudo que está saindo e conseguir manter esses valores dentro de um valor positivo, a gente vai ter uma gestão financeira adequada. E a gente vai ver que isso é tão importante, porque se você começa a ter uma saída maior do que a sua entrada, ou seja, se você começa a gerar dívidas, muitas vezes quando você for negociar com seu cliente ou você for negociar com alguma academia, provavelmente você vai aceitar valores abaixo do que você normalmente aceitaria. Então, se você estiver com a sua entrada, ou seja, com tudo que você recebe superior à sua saída, você se coloca numa posição muito melhor para negociar. Se você não tem nenhuma dívida, se você tem uma situação financeira tranquila, você provavelmente não vai aceitar valores abaixo do que você considera justo para você. Então, a primeira dica é: a sua entrada tem que estar sempre superior à sua saída, ou seja, você receber mais do que você gasta. E aí você tem que ter controle de tudo que envolve a sua situação financeira para que você não gaste mais do que você ganha, tá? Então, sempre anotar as entradas e as saídas, sempre, tá? Você pode fazer isso diariamente, você pode fazer isso mensalmente, tá? Talvez diariamente você tenha um controle um pouco maior do que você gasta e do que você recebe. Você pode anotar tudo que você recebe por mês, tudo que você gasta por mês, mas para você ter a noção de quanto que você gasta por mês, a anotação diária ela se torna muito importante, porque são pequenos gastos ali durante os dias que vai gerar o gasto do mês, tá? E ter controle das suas finanças pode fazer total diferença, como eu disse para vocês. Se vocês têm uma situação financeira boa, vocês vão negociar com calma, com tranquilidade. Agora, se você tem alguma dívida, se você está devendo a alguém, você provavelmente vai começar a negociar um valor mais baixo do que você aceitaria porque você está precisando. Então, aqui é um exemplo de entradas e saídas. No exemplo aqui da entrada, seus clientes de personal, então cliente 1, cliente 2, cliente 3, as avaliações físicas que você faz por mês, tá? As consultorias que você presta para clientes diversos. Então, aqui seria a entrada.
você tem os clientes personal, você tem o serviço de avaliação física que você presta, o serviço de consultoria que você também presta, e aqui as saídas. Geralmente, as academias elas cobram algum valor sobre a taxa de personal. Então, se você der aula em mais de uma academia, provavelmente você vai pagar mais de uma taxa. Aí que a gente tem que começar a ficar atento também. Será que vale a pena dar personal em várias academias diferentes? Você vai, às vezes, pagar taxa na academia 1, taxa na academia 2, taxa na academia 3, e aí você vai ver que o valor da taxa, às vezes, não recompensa você dar várias aulas em locais diferentes. Gasto com alimentação, gasto com transporte. Na parte de gestão de tempo, a gente vai ver como que a logística influencia nisso tudo. Se você dá aula em várias academias, você vai gastar mais tempo para chegar nessas academias. Você vai perder mais tempo durante o seu dia. Você vai ter um gasto maior, tá? Então, quando a gente fala de entrada, é tudo que você faz que te gera uma receita positiva. Então, você tem o seu cliente personal, quantos clientes você tiver, você vai anotar todos os valores que você recebe por mês, quantas avaliações físicas você fez por mês, quantas consultorias você prestou, tá? Então, isso seria a sua entrada. E a saída, tudo que você gasta por mês. Tá? Eu dei um exemplo aqui de taxa de personal, alimentação, transporte, mas tudo que você tiver um gasto por mês, você tem que anotar aqui. Tá? E isso é extremamente importante, você registrar tudo que sai e tudo que entra durante o mês. Aqui um exemplo de uma tabela. Então, personal 1, você ganha R$600. Personal 2, você ganha R$700. Personal 3, você ganha R$600. Aí você fez 10 avaliações no mês, você ganhou R$500 com essas avaliações. Você prestou 5 consultorias, cada uma você cobrou R$100. Então você ganhou R$500 no mês. Então você sabe o total que você recebeu por mês, que foi R$2.900 por mês. Então aqui está toda a sua entrada durante o mês. Aí na saída, como a gente falou, dependendo do número de academias que você dê aula, você vai pagar diferentes taxas. Então a taxa 1, 150, taxa 2, R$100, taxa 3, R$100. Então só de gasto com taxa foram aqui R$350. Então você tem que rever se é realmente válido você atender em diferentes academias. Porque cada academia geralmente você vai pagar uma taxa. Ou você repassa essa taxa para o aluno, você inclui no valor da hora aula, mas como eu disse, se você se encontra numa situação financeira boa para negociar, você vai conseguir incluir essa taxa para o aluno. Às vezes, numa situação ruim, se você está com dívida, você vai aceitar um valor que para você muitas vezes não é justo. Por isso que a gestão financeira é tão importante, para você se colocar numa posição de negociar favorável para você. Tá? Gasto com alimentação, gasto com transporte. Mais uma vez, se você vai dar aula em diferentes academias, você geralmente vai ter um gasto com transporte maior do que se você desse aula somente em um local. Tá? A gente vai ver que em relação à gestão do tempo, isso também é extremamente importante. Então a gente vai ver diferentes formas da gente começar a economizar e a otimizar o nosso tempo. Então a gente tem aqui valor total da entrada, R$2.900, e valor total da saída, R$1.000. Você tem um lucro aqui, eu botei errado, você tem um lucro de R$1.900, tá? 2.900 menos R$1.000, 1.900, beleza? Então você começa a controlar tudo que entra e tudo que sai. E você tem um valor aqui que você pode utilizar como investimento ou como lazer, mas o ideal é que você sempre guarde uma parcela desse lucro que você teve durante o mês para se manter numa posição financeira favorável para negociar, beleza? Fala, meus amigos, dando sequência ao mini curso. Na parte 1 a gente falou sobre a gestão financeira aplicada ao personal trainer. A gente viu a importância de manter a receita, a entrada, né, no caso, maior do que a saída, para que você consiga ficar numa posição de negociar mais favorável com o seu cliente. Se você tem dívida, se você está com a saída maior do que a entrada,
muitas vezes você começa a aceitar ofertas de trabalho ou aceita valores que muitas vezes não é justo para você. Então você começa a trabalhar por um valor menor do que você aceitaria caso você estivesse com lucro na sua receita. Na parte 2, a gente vai falar sobre a gestão do tempo aplicada ao personal trainer. Quando a gente fala da gestão do tempo, a gente tem que pegar todas as atividades que a gente tem que realizar durante o dia e distribuir nas horas que estão disponíveis. O dia tem 24 horas, basicamente 8 horas desse dia é destinada ao sono, tem pessoas que dormem mais ou outras que dormem menos, 8 horas de trabalho, da mesma forma tem pessoas que trabalham mais que 8 horas e outras que trabalham menos, e além disso também tem o tempo despendido pelo transporte para ir para o trabalho. Dessa forma, mais ou menos em torno de 8 horas ficam livres, dependendo da sua distribuição durante o dia. Nessas 8 horas livres, você tem que distribuir as suas obrigações, os seus compromissos, o seu lazer, o seu estudo, ou seja, você tem que organizar todas essas tarefas nas 8 horas que sobraram. Ou você tem que tentar otimizar durante o dia todas essas tarefas para que você consiga otimizar e melhorar a sua qualidade de vida. Quando a gente fala da gestão do tempo aplicada ao personal trainer, ele tem que pensar quais bairros que ele dá aula, quantas academias que ele trabalha, qual é a distância de uma academia até outra, quanto tempo que ele vai levar para chegar a essa academia. Muitas vezes a gente vê que o personal trainer ele começa a dar aula em locais diferentes, longe um do outro, então ele perde tempo de transporte, ele tem uma logística ruim, porque ele vai ter que geralmente pagar mais de uma taxa nas academias, às vezes ele vai pagar 2, 3 taxas para dar aula de personal, ele vai perder tempo de transporte. Então ele tem que começar a ver se dar aula em locais diferentes é válido para ele, porque às vezes a gente pensa no valor cheio, mas muitas vezes a gente está perdendo dinheiro de alimentação, dinheiro de transporte, dinheiro de tempo de locomoção, ou seja, ele poderia estar dando mais uma aula na mesma academia que ele estava antes, mas ele se desloca para outra academia. Então todas essas questões referentes ao local de trabalho, quanto tempo que vai perder de uma academia para outra, quanto que vai gastar em relação à taxa, tudo isso tem que ser analisado. Se você conseguir ter uma organização boa durante o dia, além de você economizar em relação ao tempo, você pode também economizar em relação ao dinheiro, ou seja, vai afetar a sua parte financeira também. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma organização teoricamente ruim, porque os clientes estão espalhados durante o dia, então às vezes ele vai ter 8 horas de atendimento prático, porém ele despendeu aí várias horas do seu dia, seja por transporte, seja porque tem que esperar o próximo cliente. Então, teoricamente, essa aqui é uma organização ruim. Vamos supor lá que você acordou às 6 horas, tomou seu café, seu primeiro cliente seria às 8, então você atendeu o seu primeiro cliente às 8 horas, às 9 horas você não tinha nenhum cliente, o outro era às 10, então você atendeu o cliente 2 às 10, cliente 3 às 11 e foi almoçar. O outro cliente era só às 2, então você atendeu às 2, às 15, lá para as 4 horas você parou para fazer o seu lanche. 17 horas você atendeu o outro cliente e depois só tinha outro cliente às 7 da noite. 7 e 8, ou seja, você deu 8 aulas por dia. Porém, você está desde 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Você tem os horários vagos, que às vezes você fica preso na academia, você não consegue sair da academia para fazer outra coisa. Então você tem que tentar otimizar o seu tempo, você tem que tentar organizar esses clientes de forma mais produtiva para você. E por isso que eu falei que a questão da gestão financeira é tão importante, porque às vezes surge um cliente para você às 10 horas da noite e se você estiver precisando de dinheiro, você vai aceitar.
você vai aceitar esse cliente mesmo que a sua última aula tenha sido 7 horas da noite. Então, às vezes, você não vai conseguir voltar para casa, você não vai conseguir fazer outra coisa, você vai ter que ficar esperando de 7 horas da noite até 10 horas da noite para atender esse cliente. Então, se você tem a sua gestão financeira bem organizada, você pode rejeitar esse cliente, né? Então, você vai decidir se você vai querer trabalhar até as 10 horas, se você vai esperar até as 10 horas ou não. Então, tudo isso é questão de logística, é questão de organização, seja da parte financeira ou da sua gestão de tempo. Aqui é outro exemplo, já mais organizado. Esse personal aqui provavelmente ele atende todo mundo no mesmo lugar, tá? Então você acordou da mesma forma às 6 horas, tomou seu café e começou a atender às 8. Então 8 horas cliente 1, 9 horas cliente 2, 10 horas cliente 3, 11 horas cliente 4. Parou para almoçar, 1 hora você voltou. Então 1 hora cliente 5, 2 horas cliente 6, 3 horas cliente 7 e 4 horas cliente 8. 5 horas você já está liberado. Então aqui você pagou apenas uma taxa, porque você provavelmente aqui está dando aula somente em uma academia. Você conseguiu organizar todos os seus clientes em sequência, parou para almoçar e novamente atendeu todos os seus clientes em sequência. A parte da noite você está totalmente livre, está liberado. Por quê? Porque você conseguiu distribuir os seus clientes de forma organizada durante o dia. Então você aproveitou totalmente a parte da manhã e aproveitou totalmente a parte da tarde. Se surgir algum cliente na parte da noite, vai ser decisão sua atender ou não, principalmente se você tiver a sua gestão financeira adequada. Se você tiver dívida, se você tiver que pagar algum financiamento, você provavelmente vai aceitar o cliente. Mas a partir do momento que você começa a organizar os seus clientes de forma lógica durante o dia, a partir do momento que você consegue ter uma gestão financeira boa, você consegue ter mais qualidade de vida e decidir se aquele horário vai ser bom para você ou não atender. Beleza? Então, mais uma vez, logística, local das aulas, bairros que você vai dar aula, se vai perder tempo de transporte ou não. Aqui você, além de economizar com a taxa da academia, que você vai pagar só uma taxa, você não vai gastar dinheiro de transporte, não vai ter que ficar se deslocando de um lugar para o outro, você vai se economizar fisicamente também. Então são diversos fatores que você tem que pensar na hora de organizar a sua agenda, beleza? Então a gente viu um exemplo de uma organização ruim, na qual os clientes estão espalhados durante o dia em diferentes locais de atendimento, e aqui a gente viu um bom exemplo no qual você conseguiu organizar todos os clientes na mesma academia, em horários em sequência e além do mais conseguiu ficar com a noite totalmente livre para você. E aí, se você vai querer pegar algum aluno, se você vai querer assinar algum contrato no horário da noite, você que vai decidir, tá? Mas já está tudo muito bem organizado, beleza? Olá, meus amigos, dando sequência ao mini curso, a gente vai para a parte 3 agora. Na parte 1 a gente falou sobre a gestão financeira aplicada ao personal trainer e na parte 2 a gente falou sobre a gestão do tempo aplicada ao personal trainer. Na parte 3 a gente vai falar sobre o marketing aplicado ao personal trainer e vai associar essa questão de marketing com as outras partes que a gente já viu. Quando a gente fala de marketing, a gente fala das estratégias que a gente utiliza para atrair, captar e reter esse cliente. Então, diversos fatores vão influenciar no nosso marketing. Mesmo situações que às vezes a gente não percebe, que a gente não dá valor, muitas vezes o cliente ele está observando. Então, o primeiro fator que a gente vai analisar é a sua apresentação pessoal. Sua apresentação pessoal ela pode ser ruim ou ela pode ser boa. Vamos falar agora de alguns aspectos que podem ser considerados como uma apresentação pessoal ruim. Você, professor de educação física, personal trainer, muitas vezes, ou grande parte das vezes, a educação física ela já é vista como uma profissão que muitas pessoas não dão valor. Então, muitas pessoas acham que o personal trainer ele fica na academia dando em cima das meninas, que
que o personal trainer ele não estuda, que ele escolheu educação física porque é uma área fácil de seguir. E, poxa, a gente que estuda, a gente sabe que não é. A gente sabe que é extremamente complexo você estudar fisiologia, você estudar anatomia, você estudar biomecânica, além do mais de você estar estudando o corpo humano, o ser humano, que está em constante mudança, ou que os estudos eles são extremamente difíceis de se realizar porque tem a diferença entre as pessoas. Então é uma área que não é fácil, você tem que estudar. E as pessoas acham que a gente não estuda. Então quando você tem uma apresentação pessoal ruim, você só associa mais ainda o conceito de que a educação física é desvalorizada. Porque a pessoa fala, o cara já escolheu a educação física porque é fácil, não gosta de estudar. E além do mais, você se apresenta de forma ruim. E aí a pessoa ela associa todos esses fatores. Então o uso de boné, por exemplo, o uso de boné ele torna a profissão mais informal ainda. Tem locais nos quais o profissional ele vai ter que usar boné por questões de proteção. Mas quando você está dentro de uma academia, por exemplo, não tem o porquê estar usando boné. Não tem sol dentro da academia. Então você usando boné, você dá uma imagem sua informal, de pouco profissional. Bermuda de praia. Quantas vezes eu vejo professores indo trabalhar com bermuda havaiana, bermuda para se usar na praia. Cordão estilo rapper, cordão de prata, grande para fora. Falta de combinação nas suas vestimentas. Então, todos esses fatores, eles geram uma apresentação extremamente ruim para você. Por mais que você não perceba que o uso de boné, o uso de bermuda para praia, o uso de cordão para fora, uso de roupas sem ter uma característica profissional, isso gera uma imagem muito ruim para você. Para você, às vezes isso não interfere, mas o aluno ele está te observando. Ele está observando que às vezes você não é tão profissional quanto você acredita ser. Porque você tem que ter uma apresentação pessoal boa. Você tem que se vestir de acordo com a profissão. Você tem que utilizar roupas de acordo com o local de trabalho que você está. Então você usar boné, muitas vezes, não é interessante. Usar cordão para fora não é interessante. Usar bermuda havaiana não é interessante. E tomar cuidado com a sua combinação de vestimentas. Então, vestimenta tem que ser adequada para o local de trabalho. Existem lugares que você vai ter que usar boné, principalmente para o personal que trabalha na praia, até por questões de saúde, de proteção, tá? Mas aí está de acordo com o local de trabalho dele. Mesmo assim, selecionar um boné que seja de acordo com a atividade que ele realiza. Não um boné à barreta, ou um boné de alguma marca na qual ele quer ostentar. Isso não existe. Você tem que se vestir de acordo com a sua profissão, tem que ser profissional, tá? E pode parecer bobeira, mas o cliente observa. Você às vezes acha, e eu escuto muito isso, que o cliente está interessado no seu conhecimento, no que você pode oferecer para ele, mas a primeira impressão que ele tem é quando ele te vê. Se ele observar que você não tem profissionalismo, provavelmente ele não vai contratar você, ele vai escolher alguém que tem uma apresentação pessoal melhor que a sua, tá? Então muita atenção com a apresentação pessoal, evitar boné, bermuda havaiana, cordão, tipo de vestimenta, tá? Se vista de acordo com o local de trabalho no qual você está trabalhando no momento. Aqui uma apresentação pessoal boa, você caracterizado como personal, barba feita, cabelo cortado, em boa forma. Mais uma vez, não necessariamente uma pessoa que está em forma, ela tem conhecimento, mas também não necessariamente uma pessoa que está fora de forma vai ser contratada ao invés de um cara em forma. Muitas vezes o cliente ele faz a opção de escolher para ser o seu personal uma pessoa que está em forma.
Isso é óbvio. A pessoa vai escolher inicialmente, provavelmente uma pessoa que se cuida, que está em forma, ou seja, que faz o que vende. Aqui a gente não está dizendo que uma pessoa que está acima do peso proposto, que está sobrepeso, que está obeso, que ele é ignorante de conhecimento. Não, às vezes ele é até mais inteligente do que uma pessoa que está em forma. Mas o cliente ele não vê dessa forma. O cliente ele vai escolher o que está em forma. Então você tem que associar o seu conhecimento e aplicar o seu conhecimento em você mesmo. Você tem que estar em forma. Você tem que ter o que você vende. Se você vende para o seu cliente saúde, você tem que estar saudável, tá? E da mesma forma a vestimenta. Então você tem a vestimenta, preocupação com barba, com cabelo, com o seu corpo. Isso é uma apresentação pessoal boa. Você tem que se expressar bem, se comunicar bem com o seu cliente. Você tem que saber o que você vende. Isso tudo vai trazer uma boa impressão do cliente, que o cliente tem sobre você, tá? E você sai na frente de outros professores que atuam como personal que tem uma apresentação pessoal ruim, tá? Em relação ao atendimento, da mesma forma a gente pode ter um atendimento que vai ser bom, como a gente pode ter um atendimento que vai ser ruim. Muitas vezes o atendimento que as academias oferecem são atendimentos ruins, porque muitas vezes tem poucos professores no salão para atender muita gente. E esse professor ele não consegue atender todo mundo de forma excelente. Então, algumas vezes, alguém vai ser atendido de forma ruim. Tá? E associando isso, a gente vê que a postura profissional muitas vezes interfere também no atendimento. O uso de celular, seja para ligação, para WhatsApp, tudo isso tira a concentração do professor. Então, a gente falando de um professor que atende na academia, ele vai deixar de atender muitas pessoas por causa dessa atitude. E falando do personal, isso jamais deveria acontecer, porque o cliente ele te paga para você observar, para você corrigir, para você acompanhar e dar atenção para ele naquele momento. Então você não deve, em momento nenhum, tirar a atenção do seu cliente para ter atenção com o seu celular, ok? Outra alteração, conversa. Não é ideal que você fique conversando com outras pessoas durante o seu atendimento. Naquele momento, o seu foco, a sua atenção tem que ser para o seu cliente, tá? E ele percebe isso. Ele sabe quando você está focado nele ou você está focado em outra situação. E é aí que muitas vezes você não consegue aderir o seu cliente. Você faz a captação desse cliente, mas a aderência é ruim. Daqui a pouco você perde o cliente. E é aí que a gente começa a diferenciar um personal de outro. Tem personagens que vai ter alunos por anos, o mesmo aluno durante anos, e tem personal que vai ficar trocando toda hora de aluno e vai dizer que a profissão é instável. A gente começa a diferenciar um bom personal de um personal ruim. O personal bom geralmente mantém uma cartela de alunos por vários anos. Ele tem estabilidade, ele tem segurança, porque ele oferece um bom serviço. Agora, o personal ruim, ele toda hora troca de aluno. Você pode observar, ele está com um aluno novo, daqui a 3 meses o aluno saiu. Por quê? Porque ele não vende o que tem que ser vendido. Quando o aluno contrata um personal, ele quer um atendimento individualizado, personalizado. Ele quer a atenção total daquele professor naquela hora. Senão ele estaria no atendimento da academia. Ele faz o exercício dele, uma vez ou outra o professor dá uma atenção. Então você tem que vender o seu serviço, você tem que oferecer o seu serviço para esse cliente. Então, uso do celular durante o atendimento, não observar a execução, conversar enquanto trabalha, tudo isso influencia no atendimento. E geralmente o atendimento ele fica ruim. Aí o cliente te larga, ele não fica com você. Então, um atendimento bom é o professor que vai observar a sua execução, que vai corrigir a sua execução, que vai tocar em você para corrigir. Tá? Tem alguns que não gostam do toque, mas tem outros que vão perceber que o toque é importante. Você vai mostrar para o seu cliente o que está sendo realizado, você vai registrar o que foi feito no treino para poder comparar futuramente. Então isso é um atendimento bom.
é você ser cuidadoso com o seu aluno. Você tem que ser cuidadoso. Você não atende robô, você atende pessoas. E as pessoas têm emoções, elas percebem o que acontece. Tá? Então, um atendimento bom, observar o que está sendo feito, corrigir, explicar mais uma vez o que está sendo feito, registrar os dados do treinamento, mostrar ao aluno e sempre, sempre, sempre ter o feedback. Perguntar ao aluno como foi a sessão de treino, o que ele sentiu, se teve algum exercício que foi desconfortável, algum exercício que ele gostou mais, se ele teve algum incômodo durante o treinamento, se ele sentiu alguma dor, se ele estava mais cansado, se não estava. Isso tudo faz parte do seu atendimento. Se você conseguir fazer tudo isso durante a sua sessão de treino, provavelmente esse aluno não te larga mais. Só te larga por situações que realmente não tem jeito. Mas se você tiver um bom atendimento, ou se ele sair, ele volta para você. Se você perceber que ele saiu e daqui a 3, 4, 5 meses ele está com outro professor, provavelmente o seu atendimento foi ruim quando você esteve com ele. Entregar resultado. Hoje em dia, as pessoas buscam resultado. Se você não mostrar que o seu trabalho gera resultado, provavelmente também o aluno não vai ficar. E como que a gente faz isso? Através das avaliações, através de dores. Se ele perceber que ele tinha dor antes de começar o treino com você e alguns meses depois ele não sente mais dores, isso é resultado. É mostrar que seu exercício serve de forma terapêutica, mostrar que seu exercício reduz dores, é mostrar que seu exercício reduz o percentual de gordura, mostrar que seu exercício aumenta o peso magro, o peso muscular, que reduz a circunferência abdominal, que melhora a força dele, que melhora a resistência, que melhora as atividades durante o dia dele, que o seu exercício faz com que ele consiga conviver mais com os amigos, com a família, se é um idoso, brincar com os netos, se é um pai, brincar com os filhos. Então isso é entregar resultado. E a partir disso você tem que avaliar, entregar essa avaliação para o seu cliente, entrega numa pasta, imprime essa avaliação, entrega numa pasta mensalmente para ele, agrega valor ao que você faz. Depois faz uma reavaliação, mostra a evolução e entrega novamente resultados. Isso é um bom personal. É você fazer com que o produto que você vende, o serviço que você vende, tenha um resultado no seu cliente. E a partir do momento que ele começa a ver resultado, ele também não te larga. Mais uma vez, mais um motivo para ele não te largar. Se você oferece resultado, é um cliente fiel. É um cliente que vai ter aderência ao seu treinamento e ao seu serviço. E uma forma que o personal de hoje em dia não pode deixar de utilizar, que é o marketing digital. A gente tem diversas redes sociais, diversos meios digitais para fazer o nosso marketing. A gente pode utilizar o Facebook, o Instagram, YouTube, e-mail, WhatsApp. Então todas essas ferramentas elas são úteis para que a gente consiga atrair, captar e reter esse cliente. Mais uma vez, o personal ruim, ele vai usar o Facebook para postar fotos de festas, de baladas, de vida pessoal, tá? Vocês têm que utilizar essa ferramenta para fazer propaganda do seu trabalho, fazer uma foto de um antes e depois do seu aluno, mostrar os resultados que são adquiridos com o seu treinamento, o que o seu treinamento pode trazer de bom para o possível cliente que está observando, postar textos, vídeos no YouTube. Faz um vídeo do seu aluno realizando o exercício, explica o porquê que ele está fazendo aquele exercício, posta no YouTube do seu canal, posta no Instagram, bota a foto do seu aluno, manda um e-mail falando que você está com alguma promoção, que está com algum horário disponível, o valor do seu trabalho. Da mesma forma no WhatsApp, manda informações sobre o seu trabalho. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que utilizar o marketing digital para atrair novos clientes. A maioria das pessoas hoje em dia, elas estão digitalizadas, elas estão na internet, elas estão online. Então todo esse contexto envolvido com o marketing no personal training, a maior parte hoje em dia é feito pela internet. Tá? Então você vai utilizar o Facebook, o Instagram, o e-mail, o WhatsApp, o YouTube, posta vídeo, fotos,
textos explicando o porquê de cada exercício, qual é a importância de praticar o exercício, agregue valor. Mostra que o professor de educação física é muito mais do que um mero contador de repetições, que o professor de educação física é muito mais do que somente um acompanhante de exercício, tá? Nós somos muito mais que isso. Nós estudamos coisas complexas e aplicamos nos nossos alunos, tá? A nossa profissão é o trabalho com saúde. E é isso que vocês têm que entender. Vocês vendem saúde. E a maioria das pessoas hoje em dia estão perdendo saúde. E elas recuperam através do exercício físico. Beleza? Então, uma forma de captar cliente é através do marketing digital. Beleza, gente? Olha só. A gente falou na parte 1 sobre gestão financeira, tá? Uma forma bem abreviada para a gente entender o que a gente tem que fazer sobre a gestão financeira. A nossa entrada tem que ser sempre maior do que a saída. A gente tem que ter uma situação financeira tranquila para a gente ter situação de negociar de forma favorável para a gente. Se a gente estiver com dívida, a gente acaba cedendo ao valor do cliente, a gente acaba cedendo ao valor que a gente não aceitaria anteriormente, tá? A gente falou sobre a gestão do tempo, a gente viu que organizar os alunos na mesma academia, em sequência, otimiza muito o nosso tempo. Que às vezes você dá 8 aulas por dia, mas você precisa de 14 horas. Você precisa de 12 horas. Ou seja, você deu 8 aulas, mas você rodou o dia todo 12, 14 horas. Se você conseguir botar todos esses alunos em sequência, você vai otimizar muito o seu tempo, vai aumentar demais a sua qualidade de vida. Muito mesmo. Falo por questões práticas minhas, que eu aplico tudo isso que eu falei para vocês, eu aplico. Tá? E marketing pessoal. Marketing para atração de cliente, aparência pessoal, atendimento, tem que ser diferenciado. Quando estiver trabalhando, esteja trabalhando. Não vá para conversar, não vá para brincar, não vá para bater papo. Esteja com seu aluno durante aquela 1 hora, de forma integral. Esteja focado nele, corrija, observe, tenha o feedback dele se o treino está sendo bom ou não. Que aí sim você vai conseguir aderir esse cliente. E a gente sabe quem é o personal bom ou ruim, porque o bom, geralmente ele tem uma cartela de clientes ao longo de vários anos, os mesmos clientes. O personal ruim, toda hora ele troca de aluno, toda hora ele troca de aluno. Observe que toda hora ele está com aluno novo e um saiu, entra outro sai. Por quê? Porque ele tem um atendimento ruim. Isso é muito óbvio. Ele não consegue aderir o cliente dele. Ele consegue até atrair novos clientes, mas ele não consegue manter a cartela de clientes dele. Beleza? Espero que esse mini curso tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês consigam dar um passo a mais nessas questões referentes ao personal e que vocês trabalhem com o personal, porque a gente estuda há 4 anos para receber 8, 10, 12 reais a hora. Isso não existe. Beleza? A gente tem ensino superior e trabalha com saúde. Então eu espero que vocês tomem a decisão certa e sejam um excelente personal trainer. Um grande abraço para todos.